Olá, boa noite. Podem ir entrando. Eu vou esperar um minutinho, dois, para ver se todo mundo entrou. Se você que entrou conhece alguém que precisa escutar sobre rotina organizada, já encaminhe esse link aqui para essa sua amiga, para esse seu amigo. Se você que já entrou, já tá aqui comigo ao vivo, tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo certo, me manda no chat para eu ver vocês, ouvir vocês, saber que tá tudo certo, que estão me ouvindo, que eu não tô falando aqui sozinha. Bom, aqui no Rotina Organizada, não vou começar agora, só tô introduzindo algumas coisas enquanto vocês vão entrando. Aqui no Missão Rotina Organizada, você vai sair daqueles sentimentos que andam te visitando. A procrastinação, a ansiedade, a dificuldade de se concentrar. Porque todos esses sentimentos, eles moram no lado da desorganização. Só que quando você vai para o outro lado da moeda, que é a organização, você encontra o quê? Equilíbrio, bem-estar, controle. Ah, Marcela, quer dizer que pelo fato de você ter a rotina organizada, você vai ter 100% de controle de tudo? Não. Você vai ver que não é exatamente isso. Mas que quando algo surgir na sua vida, no seu caminho, você vai aprender a levar melhor aquele desafio. Porque quando você tem uma rotina organizada e você tem uma vida mais controlada, fica mais fácil de você entender, poxa vida, eu tô sentindo que eu vou ficar ansiosa, mas qual exatamente é o motivo? Não perturbe. Então, basicamente é isso. Eu esperei aqui uns 2 minutinhos, então você vai convidando as outras pessoas e vai dar tempo também das outras pessoas irem entrando. Eu preparei alguns slides para vocês, mas é algo bem descontraído mesmo, é mais pra gente conversar. E aí eu vou te contar toda o meu método, como que ele veio e como que ele vai te ajudar e transformar a sua vida, assim como ele também transformou a minha. Bom, eu sou a Marcela Lisboa e como muitos de vocês acreditam, a minha história começou com desafios. A minha jornada começou com um desafio. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade. Eu ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa que hoje consegue ter mais controle das coisas, mas não foi assim de uma hora para outra. Teve desafios. E o meu maior desafio, que na verdade foi o meu maior aprendizado, foi o TDAH. Então, o déficit de atenção, ele criou obstáculos grandes e bem reais na minha vida. E algumas pessoas que estão aqui me assistindo também partilham dessa dificuldade e desse desafio que o déficit de atenção traz. Então, através do déficit de atenção, eu consegui criar o meu método, um método transformado. Então, eu desenvolvi um passo a passo que fez super sentido para mim, que me tirou do caos, me tirou da desorganização, me tirou daquela frustração, daquele sentimento de que eu nunca era boa, de que eu nunca conseguia fazer nada, para a realidade que eu vivo hoje. E para mim é um prazer poder falar disso, porque por muito tempo era algo que me causava dor. E vocês, a maioria das pessoas assim que me conhecem vão escutar a minha história aqui pela primeira vez, porque eu nunca nem contei pra ninguém. Na verdade, a pessoa mais próxima de mim no ensino médio era a Mariana Capivara, o apelido dela. E ela era a única pessoa basicamente que sabia. Então, todas as outras pessoas, eu não era uma coisa que eu tenho um déficit de atenção. Não, eu guardei pra mim, mas através dessa dificuldade, desse obstáculo, eu aprendi a ir caminhando nos degraus e vencendo, literalmente, porque surgem vários problemas e desafios na vida de todo mundo, mas quando você tem aquela mentalidade de que eu vou vencer, nada te para. E eu tinha essa mentalidade, assim, eu não vou ficar vivendo isso daqui para sempre. Era esse o sentimento. Então, através de vencer esse obstáculo e essa barreira, vieram resultados transformadores, resultados incríveis. E é isso que eu quero poder ajudar você que está aí do outro lado. Não porque você tem déficit de atenção. Se você tem ou não, a sua vida pode ser transformada através da rotina organizada. Porque foi o que definitivamente mudou a minha vida. E eu quero te contar um pouco da minha história. Eu sou Marcela Lisboa, nascida e criada em Brasília.
tenho 26 anos. E como algumas pessoas já me conhecem aqui há pelo menos um ano atrás, ano passado eu morei no Rio de Janeiro. Só que atualmente voltei para a minha cidade, Brasília, que amo de paixão. Se você é brasiliense, já digita aí Brasília. Nossa, aqui é o melhor lugar do mundo. E toda a minha trajetória foi aqui. E Marcela, como que foi basicamente toda essa experiência do déficit de atenção? Esse diagnóstico é onde toda a minha história começa, basicamente, porque quando começou esse desafio, nasceu uma nova Marcela. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e a minha realidade era uma aluna de nota 10, uma máquina de tirar 10. Só que, quando foi no primeiro ano do ensino médio, as minhas notas estavam sendo péssimas, horríveis. E assim, não tinha nenhum motivo aparente. E ficava aquela coisa assim, eu não sabia o que que era, e não era a minha realidade ser uma aluna ruim. E aí a diretora da escola chamou minha mãe para ter uma conversa. Falou: a Marcela tá tendo essas notas, não é a realidade dela, não é o costume dela. Então, assim, vamos pesquisar, vamos procurar para ver o que a gente pode fazer, se tem alguma coisa acontecendo, algum problema ali, ou simplesmente a gente pode utilizar de algumas outras estratégias. E tá bom. Para poder dar esse diagnóstico, é um neurologista que pode. Então, eu fui pro neurologista e quando eu cheguei lá, a primeira consulta, ele falou assim: não, Marcela, você não tem esse negócio não, você é uma pessoa que tira nota boa, tá sempre ali, sempre lembrando das coisas. Mas assim, por desencargo de consciência, eu vou passar os exames para você. Aí tá bom, passou os exames, positivo para déficit de atenção. Vamos levar os exames pro médico, ele não. Isso daqui é um falso positivo, você não tem déficit de atenção. Eu vou passar um outro que ele é bem mais detalhado. E aí você faz. Aí tá bom. Lá vai eu e minha mãe. Nós fizemos com uma neuropsicóloga, que é a médica que pode fazer esse exame. E é um exame extenso, de vários dias. Então, você faz uma série de exames, uma série de atividades. E aí, depois de não sei quanto tempo, que demorou. Nossa, demorou. Você sai com o laudo. E no laudo realmente tinha dado, sim, eu tenho um déficit de atenção. E o médico ficou surpreso. E a medicação que se toma, não sei se se toma ainda, mas a que eu tomei na minha época era Ritalina. E tem diversos efeitos colaterais dessa medicação. E era uma coisa assim que eu tomava que me dava muita diferença, que ajudava muito, mas eu me sentia presa à medicação. É como se eu só fosse inteligente, eu só conseguisse fazer as coisas se eu tomasse o remédio. E aí, todas as vezes, era um desespero, porque eu falava assim pra minha mãe: eu não vou querer mais isso pra mim, eu não vou mais. Porque quando o médico passou, ele passou de manhã e de tarde. Eu estudava de manhã, só que de tarde eu ia revisar a matéria. Tudo bem. E aí, quando eu ficava: não, eu vou ficar viciada nisso, eu não quero isso, então o que que eu vou fazer? Eu mesma decidi que eu não ia ficar tomando sempre, eu ia tomar só na aula. E quando eu fosse revisar a matéria, eu ia utilizar de algumas outras estratégias, sem ser medicamentosas, para poder me ajudar nos estudos. Então, aí, foi aí que eu adquiri, eu lembro como se fosse hoje, a frase dessa médica do laudo, que foram várias vezes que eu fui. Ela falou assim: Marcela, as pessoas que têm déficit de atenção são as pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu fiquei com essa frase gravada na minha cabeça. Ela falou assim: você só precisa ver qual é o método que funciona para você, qual é a técnica de estudo que funciona para você. Para algumas pessoas, ler em voz alta funciona super bem. Para outras, precisa escrever. E aí eu fui guardando essas frases que ela me falou e fui testando. Então eu era aquela pessoa que prestava atenção na hora da escola, anotava tudo. Se o professor tossisse, eu anotava que ele tossia. E eu gravava também
gravava, pegava o celular, né, gravava no áudio assim, e se eu me perdesse, eu colocava minuto tal, porque quando eu fosse estudar em casa, eu voltava naquele minuto e preenchia para não ficar para toda hora, né, com o professor. Então tinha alguns métodos que eu utilizava. Então eu gravava a aula, eu anotava tudo, na hora que chegasse em casa, eu ia revisar a matéria daquele dia. Então eu nunca acumulava o estudo. Então eu ia lá, estudava, lia em voz alta, escrevia, fazia o resumo. Depois eu fazia o resumo do resumo e depois eu fazia mapa mental. Não sei se você conhece. Se você não conhece, digita no Google assim, mapa mental. É através de uma palavra central da matéria, você vai colocando algumas setas e vai escrevendo basicamente toda a matéria, só que com palavras que preenchem, que fazem sentido para aquela matéria. Então, eu gostei muito do mapa mental, mas o mapa mental já é aquela fase final ali de revisão, perto da prova. Então, eu fui adquirindo todas esses aprendizados de estudos. Então, eu fui entendendo o que realmente funcionava para mim. Na questão da medicação, eu decidi que eu ia tomar só de manhã quando eu estivesse na escola. E quando fosse semana de revisão de prova, eu tomava. E na prova, para fazer a prova, eu tomava. E aí foi passando o tempo, eu fui ficando boa nisso. Eu sei que eu ficava, eu não preciso dessa medicação, eu sou boa. Aí dava um dia antes da prova, o desespero batia. Eu estava alguns dias completamente convicta que eu não ia tomar mais a Ritalina, que eu não precisava dela, porque eu já tinha aprendido a estudar, não sei o quê. Aí quando chegava na véspera da prova, aquele desespero, aquela angústia, aí eu colocava minha mãe louca pra ir atrás de remédio. Por quê? Porque eu não aceitava nem comprar mais nenhuma caixa. E assim eu fui adquirindo confiança. Confiança porque as vozes que falavam na minha cabeça que eu não ia conseguir estavam sendo predominante. Sendo que eu tinha estudado tanto, mais tanto, por que eu não ia conseguir? E aí o tempo foi passando, e aí acabou que até na revisão de provas eu parei de tomar Ritalina. E fui primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, assim, quando eu entrei na faculdade, estava basicamente no terceiro período ali da faculdade. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista, especialista em prótese dentária. Então, eu fiz 5 anos de odonto. E aí, quando eu tava no terceiro período, ali, terceiro semestre, eu decidi, eu não vou tomar mais. E aí, eu só tinha um comprimidinho pra poder fazer a prova. Aí, sei lá, bateu aquela coragem, né? Joguei fora, joguei no lixo. E aí, desde esse dia, eu nunca mais tomei Ritalina. Terceiro período, terceiro semestre da faculdade. Agora vai fazer 3, acho que vai fazer 4 anos, né, amor, que eu sou formada? 2000 Enfim, acho que é isso. 4 anos que eu sou formada. Ano passado eu terminei minha especialização. E nunca mais precisei, mas eu sei que... Um minuto. Mas eu sei que se eu ler a matéria uma única vez, com certeza ela não fixou na minha cabeça. Porque eu entendi que você precisa entender a matéria, ela precisa fazer sentido para você. E eu preciso de repetição, isso é meu particular. Existem pessoas que eram da minha sala da escola, meu Deus, eu tinha um ódio dos meninos, Gabriel, Jason. Eles nem anotavam nada, só olhava lá pra cara da professora falando e depois sabia de tudo, ainda pegava meu resumo emprestado. Porque eu era uma boa pessoa, lógico que eu ia dar, né, meus amigos? Mas eu sei que eu fui entendendo. Pra mim, eu precisava de repetição, mais repetição às vezes que uma pessoa normal. Então, nesse processo, eu tive um diagnóstico que foi revelador, que foi desafiador. Foi uma jornada de autoconhecimento, porque eu comecei a entender o que funcionava pra mim, o que não funcionava. Ou seja, se eu só prestasse atenção na aula, para mim não era suficiente. Eu precisava anotar, eu precisava fazer resumo, eu precisava fazer muitas coisas, repetir, ler em voz alta. Gente, eu tinha um cachorro que eu dava aula para ele, o bichinho já morreu. Então eu usava dessas técnicas e eu fui aprendendo. Marcela, como que você aprendeu? Testando. Se eu lesse só uma técnica que eu adquiri, que até hoje funciona, se eu precisar ir para uma aula, igual era na especialização, tudo que o professor fala, eu repito na minha cabeça. Então, se o professor fala assim, o dente é branco e ele tem tanto de cálcio, aí eu ficava assim na minha cabeça, o dente é branco porque tem esse tanto de cálcio. E aí, eu aprendi muitas coisas que para mim faz sentido. Hoje eu sei, por exemplo,
que a minha concentração, assim, muito boa, ela dura 40 minutos. Depois disso, já não é aquelas coisas, assim. Todas as outras coisas é mais interessante do que eu prestar atenção naquele negócio. Então, nesse desafio e desafios diários, eu fui aprendendo e buscando soluções. Então, se eu mostrar aqui minha caixa para vocês, eu ainda tenho todos os meus resumos da faculdade. Por quê? Apego, porque eu sei como que foi, porque eu sei que quantas vezes eu precisei escrever, quantas vezes eu precisei repetir. Por quê? Porque fez parte da minha jornada e escrever, ter a coisa material, faz parte de mim. E eu parei, na verdade eu nunca nem contei para as outras pessoas, né, do meu déficit de atenção, mas eu parei de escutar as vozes que tentavam me burlar. As vozes que tentavam dizer que eu não era boa, que eu não ia dar conta, que o déficit de atenção era como se fosse uma muleta. Então eu nunca contei isso pra ninguém, porque eu não queria que as pessoas soubessem disso pra ficar pensando assim: ah, Marcela, olha lá, tem déficit de atenção. Eu não queria esse tipo de coisa pra mim. Tanto é que na época da escola eu fazia prova separada. O povo perguntava: ah, por que você faz prova separada? Eu falava assim: porque eu prefiro. Não, gente, é porque eu não conseguia prestar atenção. Então, outra técnica que deu super certo pra mim. Quando eu ia fazer prova, alguma coisa do tipo, eu ficava virada pra parede bem longe da porta. Porque se as pessoas terminassem primeiro do que eu ficava desesperada. E aí não conseguia terminar a prova. Então, são esses pequenos detalhes que nessa jornada eu fui aprendendo. Então, nesses 11 anos, eu aprendi o que fez sentido para mim. Então, se você que está aí me assistindo, você nunca tentou nada disso, anota todas essas coisas que eu falei e começa a testar mesmo. Por exemplo, Marcela, como é que você sabe que 40 minutos é o seu tempo de concentração? Testando. Técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro é 25 minutos, se não me engano. Só que eu adequei a minha técnica, a técnica da Marcela. Porque para mim, vale mais a pena ficar 40 minutos concentrada e descansar 5 e depois voltar para ter mais 40 do que eu estar ali 25 minutos, eu quebro a minha concentração para poder dar um descanso para depois voltar. Então, até a técnica do Pomodoro eu testei e vi também o que fazia sentido para mim. Então, basicamente, é você testar essa questão do estudo. Muita gente me procura porque ou quer passar em concurso, ou tá na época da escola, quer entender melhor esse processo, gravar mais a matéria, porque quer passar no vestibular. Então, todas essas dicas foram dicas que eu fui aprendendo na internet e que eu fui aplicando na minha vida. E que eu aconselho você a anotar todas essas que eu anotei e já ir testando e vendo o que vai funcionar, o que faz sentido para você. Então, através desse processo, desde o dia do diagnóstico até hoje, tem 11 anos. E nesses 11 anos, eu encontrei o meu propósito. Eu amo ser uma pessoa disciplinada, eu amo falar de hábitos. É um assunto assim que para mim nunca é chato. Se você quiser falar sobre sono, se você quiser falar sobre leitura, porque são coisas que eu amo, são todos os hábitos que fazem parte da minha vida. E todos os dias eu aprendo mais com os meus hábitos e com as outras pessoas. Porque além de gostar de tudo isso, eu também gosto de aprender com outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a minha rotina pode não fazer sentido nenhum para outra pessoa. Mas a dela faz sentido para ela. Por quê? Porque a pessoa tem um propósito, ela tem um porquê. Eu, por exemplo, faço inglês todos os dias porque eu tenho um sonho de ir para Disney e chegar lá e falar inglês. E chegar lá e conseguir pedir um lanche, não ficar aquela humilhação, vamos no McDonald's e ficar apontando. Então, você precisa entender qual é o seu propósito. E eu encontrei o meu propósito nessa jornada. Então, hoje eu me identifico 100% em ensinar as outras pessoas, as outras mulheres, para não passar a mesma coisa que eu passei. Foram 11 anos tentando, pensando para poder conseguir. E hoje eu estou aqui te contei já várias estratégias que eu demorei muito tempo para descobrir. E você pode testar. Porque assim, existem muitas coisas que todo mundo sabe que funciona e que não funciona. Por exemplo, quando você vai estudar, não fica no celular. Isso é bem óbvio, não é mesmo? Só que aí, por exemplo, nessa jornada inteira, eu descobri que os 40 minutos para mim são muito bons, eu fico muito focada. E
o meu celular sempre ficava no outro cômodo, no meu quarto, e eu ia estudar na mesa. Que a mesa não ficava no quarto. Outra coisa, não é interessante o seu ambiente de estudo, seu mesmo ambiente onde você dorme. Por quê? Você vai olhar para a cama, você vai sentir vontade de deitar. E você tem que estar 100% focado no que você está fazendo ali agora. Então, são estratégias que, por mais que você não fique no celular, o celular fique em outro cômodo, se você não entender que para você 1 hora ali de plena concentração funciona, não vai adiantar nada. Você vai ficar lá sem o celular, mas a sua cabeça tá assim, ó. Nossa, eu poderia estar fazendo tal coisa. Será que eu tirei a roupa? Eu estendi a roupa? Será que, nossa, aquele dia lá daquela prova que eu fiz, como que eu errei aquela questão? Ou seja, você não tá focado ali e sua mente já se concentrou o tempo que ela conseguia e aí o resto ela fica vagando. Então, esse é o momento que você tem que tirar um descanso, que você precisa parar 5, 10 minutos para levantar, esticar a perna, beber uma água, ir ao banheiro e voltar, para que assim a sua concentração seja renovada. Então, são coisas que só quando a gente vai testando, realmente a gente entende o que dá certo para a gente e o que não dá certo. E nesse caminho, eu me encontrei em vários hábitos. O primeiro deles e o mais revelador para mim, mais revelador porque foi o primeiro? Talvez. Mas eu comecei a ter vontade de querer aprender mais e mais sobre como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, por que a gente pensa, o que a gente precisa para comer. Será que eu tô agindo desse jeito porque é meu jeito ou porque eu aprendi com outra pessoa? Então, eu tinha muito essas curiosidades. E foi através do hábito da leitura que a minha mente foi expandida. Que eu aprendi novos conceitos e principalmente sobre produtividade e comportamento. Sim, foi no meu começo da minha trajetória com leitura e ainda continua sendo a categoria de livros que eu mais gosto de ler. Então, atualmente eu estou lendo o livro. Ele não tá aqui, eu tinha até separado. O nome dele é O Ego é Seu Inimigo. É muito bom esse livro. E aí você começa a observar a atitude das outras pessoas, se elas estão agindo simplesmente pelo ego ou não. E assim, a gente vai aprendendo muitas coisas. E a leitura, ela tem esse poder. E mesmo, muita gente vira pra mim e fala assim, Marcela, mesmo tendo déficit de atenção, você consegue ler tanto? Como? Porque é aquela coisa, eu tenho um ambiente específico, eu tenho um momento específico, eu me dedico a me concentrar, eu leio em voz alta. Então, tem várias técnicas que eu utilizo para absorver o máximo de conhecimento possível. E lógico, se você aprende uma coisa e não coloca em prática, você não vai aprender. Você vai guardar aquela informação por um tempo e depois ela simplesmente vai embora. Então é sobre você ir cada vez mais pegando aquela leitura e colocando para fazer parte da sua vida. Outra coisa que mudou a minha vida completamente foi a meditação. Eu comecei a meditar em 2020. Tem 5 anos que eu medito. E eu comecei com a prática de 3 minutos, depois fui para 5 e atualmente eu faço a prática de 12 minutos. Tem uma leve introdução ali da mensagem do dia no aplicativo que eu medito. Todos os dias tem uma mensagem diferente que vai levar a meditação. Às vezes fala sobre compaixão, às vezes fala sobre entendimento, enfim, todo dia é um tema diferente. E aí eu gosto muito desse aplicativo, inclusive vocês me perguntam bastante. O nome dele é Headspace. Ele é muito bom. E assim, essa prática de meditação ele fez eu me encontrar. Por quê? É sobre aquela coisa da clareza mental, sobre aquela fonte de tranquilidade. Muitas vezes a nossa cabeça está muito acelerada e a gente se engana acreditando que isso é bom e que é normal. E não é normal. A gente precisa ter tranquilidade para conseguir pensar bem no que a gente vai fazer, enfim, nas coisas que a gente realmente precisa ali. E uma coisa que eu aprendi muito com a meditação é sobre estar presente, no tempo presente. Então, se eu tô assistindo um filme com o Jota, eu tento absorver o máximo possível daquele momento. Eu gosto muito de agradecer, bem mentalmente assim mesmo, fico, obrigado, obrigado. Não, é uma coisa mentalmente. Às vezes eu tô
trabalhando ali, tô fazendo uma limpeza, tô conversando com um paciente, e eu fico, nossa, é tão bom, né, poder estar aqui agora, prestando atenção na outra pessoa. Então, se você está aqui assistindo, respira fundo, tranquiliza sua mente. Eu sei que seu dia foi corrido, que foi cansativo, mas esteja presente aqui agora para você pegar o máximo desses aprendizados que eu tive para você poder aplicar na sua vida. A atividade física também foi uma coisa que eu comecei desde os 14 anos e esse é o caminho que eu me encontrei, que é o que eu faço até hoje. Porque, na verdade, no meu começo ali da academia, eu ia, quando chegava ali a época das aulas, quando chegava a época da faculdade ali, eu largava um pouco, porque eu não via muito o propósito. Só que quando a minha mentalidade mudou para o longo prazo, eu consegui entender e absorver melhor o porquê que eu estava fazendo uma atividade física. Não é por um corpo legal, isso também é porque é um ganho que você tem na atividade física. Mas o maior entendimento sobre a atividade física é porque eu, Marcela, quero viver muito e viver bem, viver de forma saudável, ser aquela senhorinha que faz tudo sozinha. Para isso, eu preciso começar a atividade física desde hoje. Eu preciso de músculo, para isso eu preciso praticar musculação. Nada contra beach tênis, contra corrida, nenhuma outra categoria. Eu sou aquela pessoa que defende o movimento. Então, se você gosta de praticar yoga, pratique a sua yoga. Se você gosta de jiu-jitsu, enfim, do que você gostar, você deve fazer mesmo. Mas que você ganhe o mais rápido possível a mentalidade de que você precisa ter músculos para poder te fazer viver mais e viver bem. Então eu comecei a entender esse propósito mesmo da atividade física e desde então, do dia em que a minha mentalidade mudou, eu nunca mais larguei. E eu não sou uma pessoa bitolada. Eu tenho meta de treinos do ano, mas não é uma coisa que, meu Deus do céu, eu vou morrer se eu não fizer. Não, no caso, ano passado eu queria até mudar a data da mudança para poder treinar. Mas assim, é porque é um hábito que faz parte de mim. E outra coisa que vocês, nesse processo, a gente vai aprendendo é que no caminho, a gente tem que andar com pessoas que tenham hábitos igual ao nosso. Não tem como você querer acordar 5 horas da manhã, acordar super cedo e praticar atividade física e ter amigos que gostam da farra, da festa, e você também, você vai. Então, assim, uma coisa não tem nada, não é equilibrado, não tem nada a ver com a outra, tá em caminhos completamente diferentes. Então, o ambiente também faz parte dessa transformação. E o ápice, o que mudou minha vida, o que transformou, assim. Marcela, se você não tivesse feito nada daquelas outras coisas, mas se você tivesse feito uma única coisa, sua vida estaria onde você está hoje? Sim, a organização. No dia em que eu decidi pegar uma folha em branco, porque era assim que eu organizava, eu não tinha planner, não tinha agenda, não tinha nada. Era uma folha em branco e uma caneta todos os dias. Eu colocava o que eu precisava fazer. Eu colocava coisas que eu não podia esquecer. Porque eu era aquela pessoa. Minha mãe relatou pro médico isso. A Marcela esquece muito as coisas assim. Marcela, vai no mercado, compra tal e tal, tal coisa. Gente, lógico que eu ia esquecer no meio do caminho. Esquecia mesmo. Isso porque eu ficava o caminho todo. Repetindo as coisas que precisava, chegava lá e esquecia de tudo. Então, a anotação, o poder de anotar é transformador. Por quê? Você tira a confusão mental da sua cabeça, você escreve no papel e muitas vezes você vê que ou você está ansiosa e preocupada sem necessidade, porque é muito mais fácil de resolver do que você imagina. É muito mais tranquilo do que você imagina. Então, anotar para mim fez toda a diferença. E o meu principal ganho, eu acredito que tenha sido esse mesmo, de sair dessa ansiedade, de ter tanta coisa na cabeça guardada assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso estudar tal matéria. E aí eu comecei, principalmente na parte dos estudos, eu criava uma espécie de tabela na folha em branco, colocava lá história. Aí tinha 4 professores. Matéria 1, 2, 3 e 4. Naquele dia eu fiz o resumo de qual? Da matéria 1.
E aí eu dava o check. E eu ficava fazendo desse jeito. Para chegar na revisão, eu só revisar tudo. Por quê? Eu fiz o primeiro resumo da primeira semana, fiz o da segunda. Na segunda semana, eu revisei o da primeira e o da segunda. E assim por diante, eu ia fazendo isso. Quando eu chegava na revisão, era só ler, porque estava tudo muito claro na minha cabeça. Mas tudo. Por quê? Porque eu decidi anotar. No dia que eu peguei uma folha em branco e falei assim: vamos tentar, vamos testar? Porque eu sou uma pessoa muito do papel. Então, essa é uma outra coisa que eu tenho para te dizer. Se você é mais tecnológico, se o celular funciona para você, Google Agenda, utilize. Utilize mesmo, utilize lembrete, o que fizer sentido para você. Para mim, funciona o papel. Então, no dia em que eu decidi pegar uma folha em branco e escrever, esse dia transformou a minha vida e é por isso que eu tô aqui hoje, conversando com você. Porque eu decidi anotar. Porque se eu não tivesse decidido anotar, eu estaria vivendo a mesma confusão de sempre, a mesma preocupação de sempre. E é muito comum a maioria das pessoas que estão começando enfrentar problemas. E quais são esses tipos de problema, Marcela? Bom, tem o emocional abalado, porque o fato de você ter muitas coisas para fazer e ficar só na cabeça te traz uma sobrecarga mental. O fato de você não ter uma rotina organizada, de você viver com a sua casa bagunçada, com o seu guarda-roupa bagunçado, sua cama bagunçada. Eu falo isso e as pessoas ficam rindo de mim, inclusive me julgam. Gente, como que você consegue acordar, levantar e não arrumar a cama? E como que o seu dia vai ser bom sendo que nem a sua cama você arrumou? Então, são algumas estratégias que vai facilitando você de evitar sobrecarga mental. E essa sobrecarga mental e emocional, ela dificulta muito a sua clareza e a sua tomada de decisões. Então, você é aquela pessoa que talvez não pensa rápido, não pensa de maneira efetiva, você não tem uma sabedoria clara das coisas. Por quê? Sua cabeça está preocupada com tantas outras coisas. Como é que ela vai se preocupar em pensar bem, em facilitar a sua vida? Outro problema também que é muito comum é a mentalidade limitante. É aquela pessoa que tem muitas crenças negativas sobre a própria capacidade dela. Eu era essa pessoa. No déficit de atenção, eu não acreditava que eu ia conseguir. Eu não acreditava ser uma pessoa capaz. Eu não me sentia digna de ser uma profissional. Da saúde, então, que é mais complexo ainda, né? Quem é da área da saúde vai me entender, são muitos detalhes, muitos nomes. E eu ficava assim, será que eu consigo? Será que isso é pra mim? Crença limitante. Isso me impedia de crescer. Ixi, bagunçou o cabelo todinho, viu? Isso me impedia de crescer, isso me impedia de eu dar o meu melhor, de eu fazer o meu melhor, porque a minha própria cabeça me burlava. Só que isso foi construído dia após dia. Quando você tem boas estratégias ao seu favor, não tem como dar errado. Então a sua cabeça começa a ficar assim: eu acho que eu tô mentindo pra mim mesmo, né? Ou eu tô escutando umas vozes que não faz muito sentido pra mim. Você vai abandonando a mentalidade, as crenças negativas, aquela mentalidade pequena, cabeça fechada, porque você vai vendo outro horizonte, o horizonte de tudo positivo. Por quê? Porque você está trilhando, você mesmo está fazendo aquele caminho ser fácil, ser bom, ser agradável para você e para as outras pessoas. E o mal do nosso atual século, do nosso atual momento, são as redes sociais, o vício das redes sociais, dos digitais, seja numa plataforma de vídeo, ou seja rede social, né? Enfim. Então, hoje em dia nós somos. Eu falo isso porque eu também, quando é aquele momento que o celular acaba a bateria, a gente fica assim, meu Deus, né? Ainda existe vida. Então, assim, essa dependência do celular e das redes sociais, ela consome muito do nosso tempo e da nossa energia vital. Então, algumas pessoas acreditam que é maior besteira aquela coisa de você acordar, pegar o celular e seu dia vai ser ruim, vai ser agitado. Não tem nada a ver, Marcela. Pior que influencia muito. Então, se você é aquela pessoa que já pega e acorda com o celular,
É tanta informação, é tanta coisa, vídeos curtos, é tão dopaminérgico, nós estamos sim dopados de dopamina. E o nosso corpo fica viciado nisso, e durante o dia ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e aí vai parar onde? Em horas no celular. E muitas vezes deixando de fazer aquilo que você realmente precisava. E outra coisa que acontece muito com as pessoas que estão iniciando em todo esse processo é a compulsividade. Então, assim, são comportamentos compensatórios, né? Como o consumo excessivo de doces e compras desnecessárias. Como a internet hoje facilita muito a nossa vida, fica aquele gosto de querer comprar as coisas e que vai chegar uma compra e que, eu vou comer só um doce, não vai fazer mal. Então, esse cenário faz parte, sim, da vida das pessoas que estão começando agora. Então, observe se você está passando por algum desses problemas. Se o seu emocional está abalado, se sua mentalidade está pequena, está limitante, está te impedindo, você é o seu maior inimigo. O seu ego também é o seu maior inimigo, que colabora para essas crenças negativas. Os vícios digitais, a compulsividade. Qual é o cenário que você se encontra atualmente e saiba identificar primeiro. É importante você assumir literalmente para você mesmo, bom, eu tô nesse cenário aqui e eu preciso sair dele. Porque é assim que a transformação começa, quando a gente observa o cenário atual que nós estamos e que nós estamos insatisfeitos. E através de todas essas dificuldades, eu queria apresentar para vocês o método que transformou a minha vida. Marcela, o que é esse método? Por que ele vai me tirar desse cenário que eu estou vivendo atualmente? Bom, esse método eu coloquei nessa forma de pirâmide, porque é basicamente assim que funciona. Quando você tem uma base muito forte, muito bem estabelecida, de bons hábitos e diversas outras coisas, é muito, não só muito mais fácil, mas é o óbvio de se esperar que você tenha equilíbrio de verdade, que você tenha uma direção clara de onde você quer chegar e que você vai ter uma transformação completa. Tem como você ter uma transformação completa, uma direção clara e um equilíbrio sem uma base muito bem feita? Sem uma base que é o que rege a sua vida, é o que leva você a fazer o que você faz? Não. Então, o meu método, chamado de método vida, ele é a base para você viver esse equilíbrio, esse bem-estar, para você ter clareza da sua vida, para você saber qual é o seu propósito na Terra. Porque durante esse processo de autoconhecimento, a gente começa a aprender, né, definitivamente qual é o nosso propósito. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui só para viver de qualquer jeito, viver na desorganização, ansiosa, difícil de lidar, triste? Não, você tá aqui para viver a plenitude, a abundância. E tudo isso você encontra no método vida. Você pode falar mais o que significa, Marcela? Com certeza. A primeira letra, o método vida, o vida é um acrônimo. Então, o V é vitalidade matinal. É muito importante eu começar falando isso para você, que não é que é exatamente o que está escrito aqui que vai fazer sentido para você. O que você quer dizer? Tem algumas coisas que são basilares para você ter uma excelente vida, mas existem aquelas coisas em que você vai ajustar para fazer sentido para você. Por exemplo, eu amo de paixão musculação. Se você não gosta, não tem problema. Aí que começa. Você precisa descobrir aquilo que faz sentido para você. Marcela, você falou da importância da musculação, mas eu ainda não faço nada. Exatamente. Se você não pratica nenhum tipo de exercício, se você não sabe o que você gosta, é a hora de testar. Eu quero testar fazer vôlei. Vai testar fazer vôlei. Vai testar fazer yoga. Vai testar fazer beach tênis. Até aquele dia em que você vai se encontrar naquele esporte e naquela prática e ela vai ser a sua preferida. E não tem problema, porque nós somos pessoas diferentes. E essa é a beleza do método vida. Então, o V significa vitalidade matinal. Significa o quê? Você ter alguns hábitos que vai transformar o seu dia. Se você acorda e você arruma a sua cama, você vai começar o seu dia com uma conquista. Isso já vai começar transformando as coisas dentro de você.
Sabe aquele dia em que você tá no trabalho, parece que tudo deu errado e que nada tá saindo como você quer, nem da forma como você deseja, mas você voltou pra casa e sua cama tá arrumada? Aquela foi a sua primeira conquista. Foi a conquista em que você já começou falando pra sua cabeça, pro seu cérebro, que hoje é seu dia, que nada vai dar errado. Como você viu, no seu trabalho foi difícil. Mas quando você já começa o dia mandando essa mensagem para o seu cérebro, é mais provável que tudo dê certo. É mais provável que você tenha vontade de fazer as coisas. Se você já acorda atrasada, em cima da hora, é uma pessoa que não dá tempo de tomar banho, é uma pessoa que não dá tempo de se cuidar, passar uma maquiagem. Como que você vai me dizer que você está mandando uma boa mensagem para o seu cérebro que tudo vai dar certo? Então, arrumar a cama é. Eu li um livro que se chama Arrume Sua Cama, e desde o primeiro dia que eu li esse livro, eu nunca mais deixei de arrumar a minha cama. Porque ele é um livro muito fácil, muito rápido, muito prático, falando sobre isso. A maioria das pessoas querem mudar o mundo, mas não arrumam a própria cama. E no dia que essa chave virou na minha cabeça, arrumar a cama, pra mim tudo pode dar errado no dia, mas a minha cama sempre vai estar arrumada. Por quê? Porque é um hábito, porque eu tô mandando a mensagem pra minha cabeça que hoje vai ser o melhor dia da minha vida, e as dificuldades que aparecem no dia, no decorrer do tempo, elas são levadas de uma forma diferente, com menos estresse, com mais sabedoria, com mais clareza mental, porque eu arrumei minha cama, porque minha cabeça tá em paz, tá tranquila. Então, um momento devocional é um momento que você pode se conectar espiritualmente. Você vai definir as suas intenções para o seu dia. Você vai estar mandando para o seu cérebro boas energias, boa vibração. Se você é uma pessoa que é muito ligada a Deus, isso é uma coisa que transforma o meu dia. Então, o meu dia com devocional é um, sem o devocional é outro. Porque é o momento que você está mandando mensagens para o seu corpo, que você está acordando, que esse é o começo do seu dia, que vai dar tudo certo. Então, são uma junção de hábitos. Outra coisa que faz parte da vitalidade matinal é o movimento leve. Então, é um treino. Então, você vai despertar o seu corpo, seja 30 minutos de uma caminhada, seja 30 minutos de musculação, aquilo que fizer sentido para você. O ideal é que sempre aconteça pela manhã, porque pela manhã o seu corpo está acordando, o seu cortisol está alto. No fim do dia, você precisa descansar o seu corpo, colocar ele para entender que é momento dele diminuir a energia dele, não o contrário. Então, um movimento leve. Então, é o momento do autoconhecimento, para você descobrir aquilo que você gosta, o que você não gosta. E um momento de silêncio consciente. É aquele momento que você vai criar aquela clareza mental, você vai resistir à tentação do celular. Aquele momento que ou você vai estar tomando um café em silêncio, você vai estar pensando quais são as coisas que você precisa fazer naquele dia, quais são os desafios que você vai ter pela frente, como que você vai lidar e vai vencer, ou simplesmente não pensar em nada. Essa é a minha parte preferida. Não pensar em nada e simplesmente ficar em silêncio, para você acordar o seu corpo da melhor forma possível. Quando eu vou para a letra I de vida, eu falo sobre a ingestão saudável. É sobre você entender e saber o que é um prato nutritivo. Então, como que você sabe que aquele prato é bom para você? Quanto de proteína precisa ter? Quantas porções de carboidrato você precisa ingerir por dia? Ou não posso comer carboidrato? Existem vários mitos na alimentação e na nutrição. Então, qual é a diferença de fome real para fome emocional? Existe aquele momento que você tá triste, que você tá ansioso, que você só quer ficar deitadinho e comer um chocolate. Essa é uma fome emocional. Você quer preencher aquele momento. E tem aquela fome real, aquela fome do que você precisa comer, do que o seu corpo precisa para funcionar bem. Outra parte que eu amo falar, inclusive vocês estão vendo aqui e deve estar saindo no microfone toda hora o barulho, mas deveria parar, né? O microfone para poder engolir água. Outra coisa que eu gosto muito de falar e gosto muito de tomar é água. Então, antes
Contar uma coisa pra vocês aqui, bem de amigas. Antes eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro. Assim, era horrível pra mim. Só que depois que eu fui pra aquela parte do conhecimento, que eu fui entender melhor o que o nosso corpo precisa, o que ele não precisa, enfim, eu entendi que eu bebia pouquíssima água. E eu achava que eu tava arrasando, tá? Que eu tava abalando. Eu bebia pouca água, eu tinha muita crise de enxaqueca e eu tinha o meu intestino preso. E tudo isso foi solucionado com água, água, água e mais água. Hoje em dia, ó, por exemplo, tem o cálculo básico, né? Dizem que é 0,35 vezes o seu peso. Dizem por quê, Marcela? É relativo por quê? Você pratica atividade física? Você precisa beber um pouco mais de água, porque você faz atividade física, você tem o suor. O suor é água. Então, eu não sou aquela pessoa que faz o cálculo de 0,35. Eu faço quando aquela pessoa vira pra mim e fala assim: Marcela, eu não tenho prática de exercício nenhuma. 0,35 vezes o seu peso. Mas se você é aquela pessoa que faz uma atividade física ou que você faz aquela atividade física pesada, dobra. 0,60 vezes o seu peso. É muito importante a gente se hidratar, porque o nosso corpo precisa de água. Somos 70% de água, né? Para ele poder funcionar e te ajudar. Então, se você é aquela pessoa que vive enfesada, que não consegue ir ao banheiro, meu Deus, esse é o pior dos humores. Já tive esse mau humor aí. E ele foi solucionado. Então é sobre hidratação adequada. Você precisa saber aquilo que o seu corpo precisa. E também a alimentação e a produtividade. Uma coisa está completamente ligada à outra. Quando você entende a boa alimentação que você tem, você consegue ver todos esses efeitos na sua produtividade, no seu foco, na sua concentração, na sua unha, no seu cabelo, na sua pele. Então, tudo, uma coisa está completamente ligada à outra. Não tem como dizer que não. Já falando sobre a letra D, sobre desenvolvimento de hábitos, então eu falo assim, sobre como os hábitos funcionam no seu cérebro. O ser humano foi feito para seguir rotina. Ele ama desde criança. A gente entende melhor as coisas com rotina. A gente funciona melhor com rotina e com horários. Então, o nosso cérebro, ele gosta da previsibilidade, ele gosta de saber o que ele vai fazer. E os hábitos te oferecem isso. A rotina organizada te oferece isso. Então, assim, para muitas pessoas é muito difícil começar a ter uma rotina, Marcela, porque eu não tenho ninguém para me apoiar, porque é muito cansativo. Eu começo cheia de gás, depois logo em seguida eu paro. Por quê? Qual é a técnica que você está utilizando? Você para porque você acorda um dia super cedo, arruma a cama, faz a atividade, faz o devocional e no outro dia você já não quer fazer mais nada? Então é essa a beleza. Você precisa de constância. O maior segredo que eu aprendi sobre constância é que não são todos os dias que você vai entregar 100%. Às vezes, naquele dia, o seu 10% é o seu 100%. Então, você não precisa se sentir obrigada a entregar 100% todos os dias. Porque, principalmente mulheres, o nosso humor muda, as coisas na vida vão acontecendo. E o importante é você entender e ter a mentalidade de que os hábitos estão aí ao seu favor, para te ajudar a ter essa constância e essa disciplina. O hábito da atividade física é você fazer mesmo sem vontade, é você fazer mesmo com preguiça. Quando você vence essas barreiras, você pula para um outro nível, um outro patamar, que é independente do que aconteça, eu vou treinar. Mesmo no dia triste, mesmo no dia difícil, por quê? Treinar te ajuda a pensar melhor. Você gasta energia, você não fica aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa arrastada. O seu sono é muito melhor. Então, os hábitos, ele te ajuda muito em relação a esses desenvolvimentos. De você como pessoa, de você entender o que funciona para você, de você entender a sua mente. E também como você vai parar de se sabotar e começar a agir com consistência. Nesse processo de criada de hábitos, algumas vezes a gente se burla. Por isso que é tão importante você ter clareza sobre como que você vai criar esse hábito. Você precisa, talvez, muitas vezes, fazer empilhamento de hábitos. O que que isso significa, Marcela? Existe aquele hábito que você já faz de forma automática todos os dias. Escovar os dentes.
Quando você quer implementar um hábito, a gente empilha em outro que você já faz, de modo inconsciente. E assim, e diversas outras técnicas você vai inserindo para poder ter aquele hábito na sua vida. Então, eu quero criar o hábito da leitura, Marcela. Um dia eu leio, 10 não. Um dia eu leio na cama, outro dia eu leio no sofá. Você tá mandando que informação pro seu cérebro? Ele não tá entendendo que aquilo dali é um hábito que você quer criar. Você não tem horário, você não tem um lugar específico. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo a adquirir no passar do tempo. E você precisa entender que é necessário ter essa jornada de saber o que funciona para você, de aplicar e de testar mesmo. E o A de vida, que é sobre alinhamento do sono. Nós temos um ciclo do sono, temos um ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, ele segue a luz do dia, então durante o dia nós estamos acordados, durante a noite nós fomos feitos para ficar dormindo. E o nosso sono, ele tem um ciclo. Ele tem o ciclo, o momento em que ele vai estar em sono leve, vai estar em sono profundo, ele vai estar em sono REM, que ele vai renovar as suas memórias. Enfim, é importante você saber quanto tempo, quantas horas você precisa passar em cada fase daquele sono para você saber se a sua noite foi restauradora ou não, ou se você realmente está cansada. Porque eu escuto muitas pessoas falarem assim: mas eu durmo super bem. Às vezes toma um vinho, alguma coisa, e a pessoa fala assim: nossa, tomou cerveja, né? Eu durmo que é uma beleza, durmo igual uma pedra. Infelizmente, queria te dizer que você não dorme bem, porque a bebida alcoólica é um dos fatores que mais atrapalha o sono. A gente precisa de sono profundo para renovar a nossa força e acordar literalmente restaurado. Se você passa a maior parte do tempo em sono leve, você não descansou, você já acorda morta, literalmente. E nessa letra, na letra A do alinhamento do sono, eu gosto de falar não apenas sobre o ciclo do sono. Eu gosto de falar para as pessoas sobre a importância de você cuidar da higiene do sono. Aqui em casa, a gente não tem costume de acender luzes diretas, só abajur e luzes indiretas. Por quê? Isso ajuda você a mandar para o seu cérebro que está na hora dele descansar. Então, a higiene do sono são hábitos que você vai ter de noite para fazer com que você tenha uma noite de sono reparadora. Então, para isso, você não vai mexer no celular em determinado horário, você pode usar óleos essenciais, você pode tomar melatonina, você vai deixar... Aí, automaticamente, eu já mudo para outra parte. Você deixa um ambiente propício, porque o seu quarto fica fresco, deve ficar completamente escuro, porque você está trazendo condições ideais para você ter aquela qualidade de sono restauradora, que é o que de fato vai fazer você acordar bem, acordar renovado. E ter o principal objetivo do alinhamento do sono, que é ter a energia renovada. Então, o impacto do sono, ele é ligado diretamente ao nosso humor do outro dia. Se você dorme mal, você pode observar que você tem mais vontade de comer besteira. Então, esse método é basicamente tudo que eu faço atualmente. Pode parecer muita coisa, mas como são hábitos, são coisas feitas de forma automática. E se você tem essa vontade de ter esse desenvolvimento desses hábitos, essa implementação, o método vida é perfeito para isso. Se você é uma pessoa que deseja ter organização, ter produtividade, ele é feito especificamente para as pessoas que querem viver da melhor forma possível, querem ser aquela pessoa que pensa rápido, mas que sabe tomar boas decisões. Então, tudo isso, eu queria muito falar mais e mais, mas em 1 hora eu não consigo falar tudo. Então, eu contei para vocês dos meus segredos, eu contei da minha história, eu contei do meu método. E eu queria poder falar mais porque tem muito mais sobre como que eu cheguei nesse método vida. Mas em 1 hora é pouco tempo. Então, eu tô aqui para te apresentar o Saudavelmente. O Saudavelmente é um projeto que nasceu diretamente do meu coração por conta desses 11 anos de trajetória que
eu consegui sair desses desafios e desses obstáculos que sim, podem não parecer, mas foram grandes e diversas vezes foram difíceis. E eu pensei assim, eu preciso ajudar outras mulheres, outras pessoas. As pessoas não precisam viver 11 anos da vida delas para entender que existe uma vida organizada, existe um projeto, um método que vai mudar a vida delas. E foi daí que o Saudavelmente surgiu, que é um ambiente perfeito, onde tem um curso online completo. Lá vocês vão encontrar módulos falando especificamente sobre cada coisa que eu mencionei aqui para vocês. Tem uma aula específica sobre o sono, tem aula específica sobre o alinhamento do sono, sobre o quarto, como que você vai deixar esse ambiente perfeito, por que ele tem que ser perfeito, qual livro você pode ler para ajudar a sua vida, para facilitar esse seu entendimento. Todos os acrônimos que eu falei para vocês do método Vida. Então, tem tudo muito detalhado no curso online. Mas também terão lives semanais, porque nessas sessões ao vivo eu consigo tirar a dúvida de vocês para passar de um módulo para o outro. Então, se você acha que, Marcela, ainda não está fazendo sentido isso para mim, você pode me ajudar sim. Eu vou estar sempre online ali nessas lives semanais para poder te ajudar, para segurar na sua mão, para dizer que você consegue, qual é o lugar talvez que você esteja errando, qual é o lugar que a gente pode fazer um ajuste que vai fazer sentido para você, porque é muito personalizado, a nossa vida é personalizada, nós somos pessoas diferentes. E justamente pensando nisso, a live é algo que vai abrir assim a sua mente e ajudar, e você vai também poder ver como tem outras pessoas e outras mulheres que passam por essa jornada. E o maior percentual das pessoas hoje desejam ter o hábito da leitura para ter mais essa clareza, essa vontade de ler mais livros para poder se conhecer, para ter esse autoconhecimento. E por isso, lá no Saudavelmente tem um clube do livro, onde você vai poder cultivar o hábito da leitura, não só comigo, mas com todas as outras pessoas que fazem e vão fazer parte do Saudavelmente. Além disso, vão ter desafios e premiações mensais, ou seja, vamos fazer desafio de detox da internet, vamos fazer desafios sobre o sono diretamente, sobre leitura, todos esses hábitos que você deseja implementar, arrumar a cama, praticar atividade física. Então, todos os meses vão ter desafios ali por volta de 12 a 14 dias para você poder estar conseguindo cultivar esse hábito junto comigo e outras mulheres. E sim, se você fizer como tá tudo escritinho lá, você vai ser premiada. E aí, para você saber qual vai ser a premiação, você vai ter que entrar no Saudavelmente. Além disso, além dos desafios e das premiações mensais, também teremos a comunidade. A nossa comunidade vai ser uma comunidade aberta, lógico, só para quem faz parte do Saudavelmente, onde você vai poder mandar mensagem, mandar bom dia, incentivar outras mulheres. Você vai contar o que você venceu naquele dia. A gente vai se incentivar ao autocuidado. Então, assim, é um ambiente perfeito para você que tem dificuldade de começar e continuar um hábito. Ali, você vai ver que, através da sua mensagem, você vai poder influenciar e ajudar uma outra pessoa, uma outra mulher. E a sua vitória talvez possa ter sido a dificuldade daquela pessoa, e através da sua história, você vai incentivar aquela pessoa também. Então, assim, é um ambiente perfeito para a gente poder se ajudar, se alinhar, passar feedbacks, ajudar umas às outras. Então, assim, é uma comunidade perfeita para você que quer fazer parte do Saudavelmente, quer adquirir todos esses hábitos e ser uma pessoa incrível, uma mulher extraordinária, uma mulher produtiva, que lê, que é uma pessoa serena, uma mulher sábia. Então, foi exatamente por isso que eu decidi que ia ter essa comunidade, porque é um ambiente perfeito para a gente se ajudar, se incentivar e estarmos sempre unidas. Mas não acaba por aí. Eu sei que tudo que é bom pode ficar cada vez melhor, e pensando nisso, eu tenho bônus.
exclusivo para vocês. Então, lá no Saudavelmente, você vai encontrar um módulo inteiro sobre finanças, descomplicando as finanças. Então, o Jota, que é o meu marido, ele é especialista, ele é CNPI, CEA. Se você ainda não conhece a história dele, você vai entrar no Saudavelmente e ele vai contar a história dele para você. Então, lá vai ter um módulo completo sobre como que você vai fazer o seu planejamento financeiro, como que você vai organizar a sua vida financeira? Porque assim, não tem como eu virar para você e falar que nós temos uma vida e uma rotina organizada se a nossa finança é uma bagunça. Uma coisa tem que andar tudo junto e tudo alinhado. Então eu preparei esse bônus exclusivo para vocês de um módulo completo. Com ele vai estar tirando a dúvida de vocês também. Então, se surgir alguma dúvida, a gente vai estar tirando as suas dúvidas, ele vai estar ensinando para vocês passo a passo, tudo bem certinho, como investir. Vai ser um curso, assim, completíssimo. Vale muito a pena, vocês vão amar, eu tenho certeza. E também teremos um módulo sobre criando uma família produtiva. Como vocês sabem, e já mencionei, né, do Jota, ele é meu marido. E tem algumas atividades, algumas coisas que nós fazemos porque a gente sempre quer melhorar cada vez mais o nosso casamento e melhorarmos como pessoas. E para isso a gente aplica estratégias também no nosso casamento, que envolve a família, que envolve ser produtivo, promover colaboração, fazer a diferença. Então, pensando em você que quer ajudar o seu filho, que você quer ser uma filha melhor, você quer ser uma mãe melhor, não falarei diretamente sobre a maternidade em si, mas sim estratégias que você vai poder estar implementando para criar essa família produtiva. E além do mais, um módulo super especial para você aprender a continuar mantendo os resultados. Porque assim, quando a gente chega naquele momento em que os hábitos estão todos estabelecidos, tem dificuldades. E para você manter esses resultados, eu já vou te contar todos os segredos ali. E ali você vai conseguir, nesse módulo, acompanhar de perto e saber que você vai passar por aquilo, mas como você já vai ter aprendido comigo naquele módulo, você não vai passar por aquela dificuldade, você já vai saber qual é a solução, como que você vai agir para que não aconteça com você. Então, esses são os bônus exclusivos que eu preparei para vocês, que está no Saudavelmente. E assim, antes de falar sobre valores, sobre qualquer outra coisa, eu quero que você pense assim, sobre o que é realmente importante para você. Quanto tempo, né, da sua vida você já perdeu nesse ciclo de desorganização, aquela coisa de recomeçar toda segunda-feira? Ou quantos quilos você já ganhou comendo as suas próprias emoções, ou que você deixou de perder por viver dessa forma, sobrecarregada, cansada, sem tempo, sem energia, sempre exausta. E se você é mãe, aquela coisa tá sempre exausta porque você tá preocupada sempre em dar o melhor pro seu filho só, mas não dá o melhor para você. Então, assim, quantas noites mal dormidas pensando em dívidas pela falta de organização financeira, ou por crise de ansiedade, por se sentir uma pessoa improdutiva, triste, cansada, por não ter uma rotina leve. Então, assim, quantas oportunidades, né, você deixou passar por você, porque simplesmente você não estava bem consigo mesma. Aquela não era a melhor fase da sua vida, sendo que poderia ser. E pensando bem, assim, você pensando comigo, quanto vale ter a clareza, a leveza, o bem-estar, a constância todos os dias? Para mim, eu, Marcela, que vivenciei esses 11 anos e hoje tô conseguindo viver desses frutos, para mim não tem preço. Eu não sei para você, mas assim, para mim não tem preço. E quando você chegar no dia de ter os hábitos, pode ser qualquer um deles, mas pelo fato de você ter adquirido um, você vai conseguir ter essa visão de que, Marcela, nada vale, porque nada é mais importante do que ter paz. Nada é mais importante do que você estar tranquila consigo mesmo, com a sua vida organizada, com tudo no lugar. Isso para mim não tem preço e vale a pena você pensar que para você também não.
Porque só pelo simples fato de você começar a pensar dessa forma como eu penso, a sua crença não é mais limitante, ela começa a se abrir e começa a ser uma crença de abundância. E no Saudavelmente, o seu investimento seria de 12 vezes de R$ 30. R$ 30 não é nem uma pizza. Então, assim, seria 12 vezes de R$ 30,18 para você ter a sua vida transformada, ter todos esses bônus e, além do mais, tudo que o Saudavelmente pode te oferecer. Esse ambiente perfeito para a sua transformação e para você continuar colhendo cada vez mais desses frutos, porque é muito bom você estar num ambiente onde as pessoas têm a mesma visão do que você. Que as pessoas querem chegar no mesmo lugar que você, pessoas que querem ser aprovadas em concurso, pessoas que querem viver o outro lado, a abundância mesmo, não a escassez, não a mesquinhez. Então, ele saudavelmente é um ambiente perfeito para isso. E eu te dou garantias. Tem a garantia incondicional de 30 dias. Então, assim, você vai testar o método. Se você não gostar, Marcela, não quero, não é para mim, eu devolvo o seu dinheiro de forma integral. Mas também tem a garantia condicional estendida. Ela equivale a 90 dias. E se você fizer todas as aulas, todos os desafios, e mesmo assim, se você não tiver uma rotina organizada, você vai ganhar uma mentoria particular comigo. E se mesmo depois da mentoria, a sua vida, você falar assim, não deu nada certo isso aqui pra mim, eu te dou o reembolso total mais R$ 500 de compensação. Então, assim, é risco zero. Você acredita no meu método, porque são 11 anos de história, e você acredita no seu potencial. E, assim, o risco é todo meu. É completamente meu, porque eu sei do poder do método vida, eu sei do poder do Saudavelmente, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que já entraram, que já vivenciaram isso. Então, além disso, desse investimento, as primeiras pessoas em 24 horas que entrarem no Saudavelmente vão ter uma mentoria particular comigo. Assim, você vai ter 1 hora comigo onde você vai poder me contar o que está sendo difícil para você e eu vou te ajudar. Eu vou segurar na sua mão e vou te mostrar onde você está errando e onde você deve ajustar para você chegar do outro lado, o lado da abundância, comigo. Eu vou pegar na sua mão, eu vou te falar e terei a maior paciência do mundo, vou te escutar, escutar a sua história, entender onde você quer chegar, onde você está errando. Então, nessas primeiras 24 horas, se você entrar no Saudavelmente, você vai ter uma mentoria particular comigo. E vai ser incrível. Mas nesse momento, agora, você só tem 2 opções. Você pode seguir a vida e fingir que nada aconteceu, que você não assistiu esse bate-papo comigo, ou você pode tomar a decisão certa. E a decisão certa mora no Saudavelmente, para você conquistar essa rotina produtiva que você tanto deseja. A minha parte eu fiz. Agora cabe a você fazer a sua parte e decidir entre as 2 das opções, porque você só tem 2. E é com muita alegria, muito prazer que eu compartilhei tudo isso aqui com vocês. Meu coração estava extremamente ansioso, feliz e alegre, porque eu nunca tinha contado a minha história, eu nunca tinha contado tão profundamente sobre o método vida, e ele transformou a minha vida, ele me faz feliz como vocês nem imaginam. E é essa felicidade que eu quero que você viva e que você prove. Então, eu vejo você no Saudavelmente.